que eu queira. Muito, muito fácil. Porque se tivermos uma crença é difícil, então vai ser difícil. E por isso que tem tudo a ver com a nossa mente e o que acreditamos. Se acreditarmos em um pensamento, ele se manifestará. Fim da história, se Se a manifestará. gente acredita que a gente merece um grande amor, vamos manifestar isso. Se a gente acredita que a vamos gente vai ser totalmente. pobre, continuamos pobres. Se cremos que não Absolutamente. merecemos algo, a gente nunca vai poder atrair. Sim, e é interessante porque todos nós fomos condicionados. Quero dizer, você teve muita sorte porque teve uma infância. Em que sua mente foi aberta e seu coração foi aberto. Essa é a maior coisa. É se abrir para a possibilidade de que nem tudo é como parece ser. E assim, mesmo que você possa se abrir para essa possibilidade apenas por um momento, você pode pegar tudo no dia seguinte. Você pode levar tudo com você no dia seguinte, que é tudo real e tudo que você está vendo. Mas se você apenas por um momento se abrir para a possibilidade de que as coisas podem não ser do jeito que você pensa que são, então você tem a maior oportunidade de realmente descobrir algo incrível. Quão incrível você é! Com o segredo, eu o descrevo realmente, e assim eu realmente simplifico isso e a lei da atração, porque eu diria a qualquer um, se você apenas pensasse sobre o que você quer, isso é tudo o que você terá em sua vida. É tão simples quanto isso, Bom, mas muita gente pensa em coisa negativa consistentemente. Isso vai dando looping Sim. na cabeça, não é isso? E como a gente pode quebrar esse padrão negativo? Certo. Quero dizer, a mente é como um programa de computador e o fato de estar em um loop negativo é porque o programamos em um loop negativo, mas poderíamos ter sido influenciados por crianças e coisas assim. Então, uma das coisas que a mente ama é a repetição. Quer dizer, adora. Se você observar seus pensamentos, estes são os velhos pensamentos repetidos várias vezes. É apenas a mesma coisa. Adora a repetição. Portanto, a maneira de substituir um programa é colocar o oposto. E quando você começa, você sente que está mentindo. Você dirá algo como se estivesse realmente falido. Puxa, eu estava quando estava fazendo o segredo. Você pode não ter dinheiro e está tentando induzir a prosperidade e a riqueza. E toda vez que você diz que sente uma contração em seu corpo porque sabe que não tem. Mas, na verdade, porque eu mesmo fiz, depois de um tempo, você muda, você realmente começa a mudar. E você não tem mais aquela contração. E então, você começa a ver o dinheiro entrando de maneiras diferentes. Ou você pode receber coisas que ia comprar e agora não precisa mais comprá-las. Você começa a ver sinais de terra. É um dos grandes escritores de pensamento novo. Falar sobre um sinal de terra. Então, você começa a ver o sinal de terra. Agora, isso é o que eu fiz em O Segredo. Você pode fazer gratidão. Isso vai mudar tudo. Isso vai fazer você se sentir bem. Isso vai te tirar do círculo negativo. Mas esses pensamentos negativos vêm de crenças mantidas na mente subconsciente. É E de aí onde que vêm as crenças aqueles para a maioria de nós? são provenientes principalmente da nossa infância. Condicionamento. O pai de alguém disse-nos algo, acabamos de engolir. Linha de gancho e afundador. Somos como, certo, é uma crença, e por isso aceitamos-nas. E depois temos todas essas crenças e podemos ouvir se estás a falar de alguém, se alguém diz, oh, eu acredito, dá. Por que dizemos isso a toda hora? Ou alguém diz, eu penso, dá. Por trás dessas duas declarações haverá uma crença, e então o que é realmente interessante, eles são difíceis de detectar, porque você acredita que eles são verdadeiros. Parece real, é? Você não acha que eles são crenças, você acha que eles são reais. E assim, isso pode ser difícil de detectar. Mas se você começar a ouvir a si mesmo, eu acredito ou penso, especialmente olhe para as coisas sobre as quais você tem uma opinião muito forte. Porque quando você tem uma opinião muito forte, é uma crença que está por baixo disso. Então, uma das coisas que no último livro é que te mostro como dissolver essas crenças e apenas realmente por algumas coisas das quais acabei de mencionar. E você pode dissolvê-los e se sentir livre.
toda vez que uma crença sai, você se sente completamente livre. É incrível, é uma sensação incrível. Você se sente leve como uma pena e, na verdade, você se sente invencível. Porque você pode imaginar se tivermos, por exemplo, o sentimento de dúvida. Certo, dúvida e incerteza. Agora, a dúvida e a incerteza desempenham um papel importante na vida da maioria das pessoas, e isso pode estar paralisando essas duas coisas. Imagine viver uma vida de 0 dúvidas e 0 incertezas. Quero dizer, incrível. E como chegamos num ponto de não duvidar da gente? Você pode porque você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é para não duvidar de si mesmo, porque está duvidando e é o ego. O que está duvidando é a mente e não é quem somos. Então você tem que se tornar muito consciente de seus pensamentos. Aquele que está duvidando, os pensamentos negativos, todos vêm do ego. Todos eles, porque quem você é nunca teria um pensamento negativo. Jamais, jamais. Quem você é nunca julgaria quem você é e não tem. Quem você é está permitindo e aceitando. E assim, todas essas coisas vêm do ego e não são quem você é. E aquela voz na sua cabeça que você ouve, aquela voz que é tão familiar e parece saber muito sobre você. E como você soa, aquela voz não é você. Essa voz é apenas um programa. E qual era a voz que estava na sua cabeça na era pré-segredo? Que você teve que superar essa crença. Uau. E aí, então, qual tem sido o programa? Porque eu sinto que cada nova evolução de nós será algum tipo de coisa a ser superada. Então, o que você teve que superar nos últimos 15 anos, depois do segredo, para chegar no próximo nível? Definitivamente pensamentos negativos. E antes do segredo, você tinha muitos pensamentos negativos? Eu era como, rapaz, isso é como toda a gente. Ou eu estava a apontar todas as coisas que estavam erradas e de alguma forma fui educado e penso que muitos de nós vimos que és uma pessoa boa se apontares as coisas que estão erradas. É preciso falar alto e dizer, isso está errado, isso não deveria estar acontecendo e assim eu também fui educado com isso e assim fui trazido à tona com julgamento. E isso não nos ajuda em nada. Julgamento precisamos de o pôr no lixo. Porque isso não nos pertence e quem está a julgar é o ego. Isso é o ego, é julgar aquele que tem pensamentos negativos, é o ego. Eu tinha dúvidas, eu tinha incerteza, tinha sentimentos de indignidade, tinha montes de estresse. Oh, meu Deus! Montões de estresse. Eu estava antes do segredo, antes do livro, sim, vivendo no limite. Eu era como essa vida doce, como nós dos dedos brancos. O que vai acontecer a seguir? Algo ruim vai acontecer e tenho medo de que algo aconteça com alguém que eu amo. Quer dizer, eu vivo minha vida assim, e acho que todo mundo também, e eles apenas mantêm tudo esmagado, mas a maioria das pessoas vivem suas vidas dessa maneira. Quero dizer, no ano passado, se você ficou apavorado e realmente com medo, todo esse medo foi dado a você como um presente adorável. Você sabe, quando você era talvez uma criança, é como aqui está um monte de coisas para se temer. E então passamos pelo medo, e quero dizer, é muito fácil ver que não há pandemia. Isso é medo, uma pandemia baseada no medo. Por que sabemos disso? Porque tem muita gente que não teve medo. E assim, se a pandemia estivesse no mundo, fosse realmente uma manifestação real de medo e todas as pessoas no planeta ficariam com medo, enquanto há muitas pessoas com medo, ainda há muitos que não estão. Isso só mostra que o medo já estava aqui conosco antes da pandemia chegar. E qual foi a crença que você ainda teve que superar depois do segredo? Porque você superou muito para ser capaz de criar algo assim, algo com tanto movimento. Sim. Mas ainda tinham outros pensamentos negativos que ainda te pegavam? Ah, sim. A maior era que eu era abundante. Essa foi a maior. Era a sua crença limitante? Ou... Sim, foi com essa que fui criada. Não podemos pagar, não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos.
Quer dizer, Tirado como de posso você. tirar isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância. E que eu estava sempre na luta. E isso veio dos meus pais. Deus os abençoe, eles são lindos. Mas isso veio deles, não podemos pagar por isso e todas essas coisas. Eu fui criada com isso, como muitos de nós somos. A maior coisa que eu tive que superar foi a crença. Foi a crença na falta de dinheiro. E eu sabia que precisava superar isso para o segredo, para varrer o mundo. Pra atrair e trazer pra você, é. Sim, porque se eu não superei isso, como poderia... Por que que o dinheiro ia vir pra você? Exatamente! É. Tive de superar isso. E Eu como trabalhei... você superou isso, esse Fiz pensamento muito. de não ter o suficiente, de que você não era digno de dinheiro? Eu não mereço isso pra mim. Como você fez a transição para uma abundância? Eu fiz por muitas coisas. Eu tentei muitas coisas, todos os tipos de... eu estava experimentando. Simplesmente andava na rua e dizia, prosperidade, todo mundo respirando, prosperidade. Eu faço todas essas afirmações. Estou respirando prosperidade em cada respiração que dou. Minha substância é prosperidade. Sou abundante. Sou digno. Então, eu diria todas essas afirmações. Eu as teria todas penduradas no apartamento que eu estava hospedada e para que eu as visse e as lesse todos os dias. Isso foi apenas uma coisa que eu fiz. Então, o que eu faria, a maior coisa era porque, na época, eu estava com uma dívida incrível. Eu estava fazendo segredo. E simplesmente não tinha dinheiro para fazê-lo. Uau! E eu comecei com 2 milhões de dólares em dívidas, atenção, por causa de um monte de shows que deram muito errado. E assim... Porque você estava produzindo shows de TV na época, certo? Sim, eu estava, Ok. então, quero dizer, 2 milhões em dívidas fazem parecer que eu tinha muito dinheiro. Eu nunca tive nada parecido com esse dinheiro. Mas esses filmes em particular que estamos fazendo ultrapassaram o orçamento, e assim comecei com 2 milhões em dívidas. Uau! Lembro que descobri o segredo. Fui ao meu contador e disse, você tem que fazer o que for preciso para manter minha empresa à tona. Vou fazer algo que vai mudar o mundo. Faça isso, você mantém minha empresa funcionando. E ele apenas disse ok. E então eu tirei... Oh meu Deus, eu estourei todos os cartões de crédito que eu tinha até o limite. Hipotequei minha casa até o limite absoluto. Tirei o cheque especial da minha empresa para poder fazer o documentário. Uau! E assim, eu tinha uma dívida esmagadora chegando em mim e eu precisava de mais dinheiro para progredir. Foi uma jornada de absoluta falta. E a falta foi apenas uma expressão do que eu fui criada. E eu tive que dar a volta por cima. Uma das coisas que eu gostava era... quando eu ia e recebia, aí você recebia suas contas ou contas pelo correio. Não era tudo online. E então eu vou para o, para o correio e eu fico tão grande. Uau. E imediatamente meu estômago gostava. Meu E se Deus. alguém já esteve nessa situação onde você simplesmente não tem dinheiro suficiente, você tem todas essas contas, é uma sensação horrível. E todo o meu corpo se contrairia e eu saberia. Isso é atrair a falta de dinheiro. E isso não é atrair a abundância. Eu costumava fazer essa coisa de agradecer e ouvir música e fazer o máximo de coisas que pudesse fazer eu me sentir muito, muito bem. E eu diria a mim mesmo, sou abundante e nada se oporia. Nenhum pensamento se oporia. E eu disse, certo, agora é hora de abrir o e-mail. Estou me sentindo muito, muito bem. E então eu abri as notas e olhava cada uma como se fosse um cheque. Imagino que seja um Uau! cheque, não uma conta. Então você fez um jogo na sua Eu cabeça que coloquei dizia, um jogo ok, na minha mente. isso é um cheque de sim. 100 mil dólares. E eu dizia, uau, veja todos esses cheques que recebi na minha conta hoje. E assim eu faria isso. E então eu abria e dizia, uau, eu faria um cheque de $160 e um cheque de $2.300. E aí eu senti que não era. Eu somaria todos e foi o quanto eu recebi hoje. E então eu pensava, você sabe, eu preciso receber mais dinheiro do que isso. Eu acrescentaria zeros às contas. E eu fingia que eram, em vez de $160, um cheque de $16 mil que estava vindo para mim. E assim eu somava tudo e recebi todo esse dinheiro.
Esse foi um dos outros jogos que joguei. E então eu fiz algo bastante radical. Foi um experimento e teste e todas essas coisas que eu fiz para que eu pudesse dizer o que funcionava e o que funcionaria para as pessoas. E então eu pensei, qual é a maneira que eu posso me sentir realmente bem com o dinheiro? Quando você não tem o suficiente, é muito difícil se sentir bem com o dinheiro. Realmente difícil. E assim pensei, qual é a única forma de me sentir bem com o dinheiro? Está bem. A maneira de eu me sentir bem com o dinheiro é se eu der algum. E assim o que eu precisava era... Mas e se você não tiver dinheiro para dar? Retirei no meu cartão de crédito. Uau! Tirei essas notas de $20 do meu cartão de crédito. Eu acho que eu poderia chegar a $100 ou algo assim. Tirei todas essas notas de $20 e eu pensei, certo, vou andar na rua e disse ao universo, mostre-me para quem dar. E assim eu andava pela rua e olhava para os rostos de todos. E eu não sei se você já fez isso em sua vida. É tão silenciosamente andar pela rua e olhar para os rostos das pessoas com o coração aberto. E eu estava derretendo, olhando para todos os rostos dessas pessoas. E então foi incrível, porque o universo apenas me mostraria para quem dar, como se esses garotos saírem de uma loja e estivessem contando seu dinheiro. Eu não tenho o suficiente para conseguir isso. Eles estão querendo comprar algo na loja. E eu apenas dei a eles $20. E eles falaram, obrigado, senhora! E correram de volta na loja para pegar os sorvetes ou o que quisessem. E era uma sorveteria, eu acho, na frente. E então eu simplesmente desci a rua dando esse dinheiro e, na verdade, acho que havia 2 ou uma nota de $20 que simplesmente parei. Não estava mais claro para quem dar. Então parei. Você sabe que isso foi numa sexta-feira. E na segunda, eu recebi $25 mil na minha conta de um lugar que eu nunca, jamais poderia ter esperado. Uau! Muito poderoso. Certo. É loucura. Isso não é alguma coisa? E existem outros testes ou joguinhos que você tentou para mudar seus pensamentos e, de certa forma, brincar com sua mente e se ver de forma mais abundante? Sim, eu fiz. Fiz lista de todas as coisas que ia conseguir, todas as coisas que ia comprar quando o dinheiro chegasse. Fiz todas essas listas e imaginei que já tinha essas coisas. Eu lembro que eu estava tipo, eu quero uma casa no oceano. Eu realmente fui com tudo. Isso foi apenas uma lista. Uma das coisas de que me lembro é que sempre quis uma Land Rover a vida toda. E isso estava além de qualquer coisa que eu pudesse pagar. E, especialmente na Austrália, eles têm preços loucos. Mas ainda assim, eu coloquei na lista e coloquei todas essas coisas na lista. Mas, curiosamente, fiz isso porque era uma maneira de virar dinheiro. Mas, quando o segredo foi lançado, eu não me importei com nada disso, porque... E eu nem me importei. Tudo que importava era o que eu tinha lançado no mundo. E agora estava no mundo, nunca poderia ser tirado. E isso é o que me importava mais do que tudo. É que isso ia cair nas mãos das pessoas. Mas ainda assim, tenho que te dizer, tenho todas as coisas da lista. Aqui tem uma vista incrível do oceano. Acabei comprando uma Land Rover. Mas fiz muitas práticas e compartilhei essas práticas em muitos livros. E também criamos um aplicativo que era o segredo do dinheiro. E assim há muitas das práticas que eu coloco nesse aplicativo. Eu era apenas dedicada. Uau! Porque eu sabia que isso era uma grande coisa para as pessoas e que se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazê-lo. E tudo o que você tem a fazer é continuar fazendo isso até não sentir mais falta, até que não haja mais pensamentos surgindo e dizendo, ah não, você quebrou. Pensamentos onde você está olhando para o dinheiro indo com maior contração. Outra coisa que eu fiz, eu imaginei que com aquelas contas que eu abriria, imaginava que estava dando dinheiro a essas pessoas e ajudando suas famílias. E tendo isso, eu imaginava isso também. Isso era outra coisa que eu fazia quando
pagava uma conta. Eu realmente me sentava e pensava em todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e em todas as suas famílias. Eu sentiria os sentimentos de tudo isso. Então eu pensava em todas as indústrias que atendem a empresa para a qual eu estava pagando dinheiro e que todo o dinheiro que eu estou pagando afeta todas essas pessoas e ajuda suas famílias e as ajuda a conseguir comida. E então, essa foi outra maneira que eu me senti muito bem em relação ao dinheiro. Uau! Você já desejou que o segredo chegasse na sua vida mais cedo? Tipo no começo da carreira, ou você tá num lugar e pensa, cara, como eu podia usar essa grana 10, 15 anos antes, ou você tá simplesmente grata pelo que você tem exatamente agora? Ei, seria bom se tivesse vindo mais cedo. Mas eu só... Você estaria preparada? Não, acho que o tempo do universo é perfeito em tudo. E eu não acho que eu não sei que eu teria ouvido. Não sei. Eu precisava que cada coisa que aconteceu na minha vida acontecesse. E eu tive alguns anos realmente difíceis antes de 2004. E então 2004 foi uma loucura. Por isso me derrubou no chão. E eu olhei para trás em todas essas